é nós entendermos quem está na casa. É entendermos que quem está na casa é digno de toda glória, é digno de toda honra, e tudo que está lá fora, irmão, não é suficiente, capaz de tirar a minha ligação aqui nessa noite, a tua ligação. Tudo que está acontecendo lá fora não é suficientemente capaz de impedir o que Deus tem reservado para mim e para a tua vida aqui nessa noite. Amém ou não amém? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra. Ele fez o quê? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que está triste? E por que se descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se mal fizeres, o teu pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Amém? Irmão, para falar sobre esse tema, primícia, eu escolhi esse texto, que é o primeiro texto na Bíblia que fala sobre primícia. A palavra diz que Adão e Eva, eles dão à luz a Caim e também dão à luz a Abel. E Caim, ele se torna, um pastor, e Abel, Caim se torna lavrador, e Abel se torna um pastor de rebanho, de animais. E Caim, ele vem para entregar uma oferta, e Abel também vem para entregar uma oferta. E o texto diz assim: e atentou ao Senhor para a oferta e Abel. Não foi isso que nós lemos? Sim? Sim ou não? Peraí, teve uma confusão agora aqui. Vamos lá de novo. Atentou o Senhor para a oferta de Abel e para ele, não foi isso? Sim ou não? Sim? Não. Lê de novo aí. Vamos ler de novo? A oferta e para ele, não foi isso? Não. Agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Então vamos lá. Então ali são duas coisas. O Abel é uma coisa e a oferta é outra. Sim, mas não foi a oferta e Abel. Por quê, irmão? A oferta não tem como vir primeiro do que ele.
Por isso que atentou o Senhor para Abel e sua oferta, e para Caim e a sua oferta não. Sabe por quê? Nós valemos do que qualquer coisa. Deus, quando criou o homem lá no jardim, o propósito de Deus não era criar o homem para oferecer um sacrifício para se achegar a Deus. Foi esse o propósito inicial de Deus? Não. A Bíblia diz que Deus criou o homem, colocou no jardim, deu a ele governo, deu a ele autoridade, e todos os dias, à viração do dia, Deus vinha palestrar com Adão, ele vinha conversar com Adão, tete a tete. Então esse é o propósito inicial de Deus, é relacionamento com o homem. Então, irmão, sempre pessoas valem mais do que as coisas. Amém? As coisas nunca vão valer mais do que as pessoas. Então vamos lá. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Então aqui me traz já um princípio. Amém? Uma direção. Não é só a oferta. Porque se o texto fala assim, ó, agradou-se o Senhor da oferta, o Abel podia ser qualquer pessoa, irmão. Ele podia chegar de qualquer jeito. Ele não precisava nem ter temor, porque era só chegar e ofertar. Aí a gente vai para um princípio de colocar o sacrifício à frente da obediência. Amém? E não é essa a vontade de Deus, que nós vivamos de sacrificar. Nós precisamos aprender primeiro a obedecer, para poder sacrificar. Então agradou o Senhor de Abel e da sua oferta. Agradou-se o Senhor do bispo Luan, da pastora Cíntia, da pastora Maria, da evangelista Ellen, da presbítera Vânia, da missionária Fátima, da missionária Sandra e de todos os ministros. Ele tem que se agradar desse ministério. Ele agradou das ovelhas, ele agradou das crianças. Nós precisamos, irmão, agradar ao Senhor. Agradar ao Senhor com a nossa maneira de viver. Deus olhou para Abel e Deus sentiu graça e agradou o Senhor de Abel. O Senhor, ele tem que achar graça em nossa vida. Infeliz é o homem que tem uma vida sem graça. Quem não já ouviu, né, aquela pessoa sem graça, irmão sem graça? Essa pessoa sem graça é uma pessoa sem graça, irmão. Sem a graça de Deus eu não sou nada. Sem a graça do Espírito eu não sou ninguém. O que seria de mim sem a graça do Espírito? Todo dia Deus olha para mim e Ele olha e diz, eu achei graça na tua vida. Amém? E Ele me escolheu para habitar, irmão, em mim. Ele me escolheu, Ele te escolheu para habitar em você. No meio de tantas pessoas, de tantos milhões de pessoas do mundo, Deus escolheu você para hoje falar ao teu coração. Ele escolheu você para hoje falar com a tua vida. Agradou-se o Senhor de Abel. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Nessa noite Deus se agradou de você. Ele olhou para você e falou, eu me agrado da minha serva, eu me agrado do meu servo. Pastor, eu não tenho valor, ninguém me valoriza. Ninguém olha para mim, ninguém estende a mão para mim. Eu sou uma pessoa tão abandonada, tão abandonada. Eu sou uma pessoa tão infeliz. Você era, porque Jesus está olhando para você dizendo, me agradei de você nessa noite. E pode todos te abandonar, pode uma mãe se esquecer do filho que amamentou, todavia eu, Senhor teu Deus, não me esqueço de ti, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Uma palavra diz que quando foi dada a ordem para matar os primogênitos, as mulheres hebreias, elas sentiam uma dor muito grande, irmão. Pensa numa dor. A dor de saber que você deu à luz a um filho. A dor de saber que você gerou, mas que você não vai poder criar esse filho.
que você não vai poder acompanhar o crescimento dessa criança, porque as mulheres hebreias, elas tinham apenas alguns dias para ter os seus dias de luto. A palavra diz que quando nascia uma criança, um menino homem, a ordem era dar para a mulher hebreia um período de luto, para ela chorar o luto da criança. Aquele período era o período que os soldados romanos vinham e pegavam as crianças. Algumas eles matavam jogando no rio para morrer afogado, e algumas ele degolava, cortava a cabeça. E aquelas mulheres, irmão, elas naquele período de luto, elas sentiam uma dor extrema. Uma dor extrema de saber que ia perder o seu filho que tanto sonhou. E a Bíblia diz que aquelas mulheres, elas iam até o ferreiro, onde marcavam os animais, os bois, cavalos e animais de grande porte, e ela mandava fazer um ferro com a inicial da criança, e ela mandava o ferreiro queimar a palma das suas mãos, porque ela dizia: eu vou perder o meu filho, mas toda vez que eu olhar para essa cicatriz, eu vou lembrar que eu tive. Por isso que a palavra diz que o Senhor, Ele diz: pode uma mãe que amamentou, ela abandonar? Eu, teu Deus, não te esqueci, porque tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. Porque foi isso que Jesus fez, irmão. Lá na cruz do Calvário, quando Ele recebe aqueles espinhos, Ele está recebendo uma marca. Ele está recebendo ali uma ferida, e aquela ferida representa o nosso nascimento, porque nós estávamos mortos para o pecado, mas quando Jesus entregou o seu sangue, Ele estava dizendo assim: ei, eu vou te dar vida de novo, eu vou te trazer a vida de novo, eu vou te ressuscitar. Irmão, quem era? Quem era eu sem Jesus? Quem era eu sem a presença de Deus? Quem era eu sem a graça do Espírito? Quem era eu sem o brilho do Espírito na minha face? Quem éramos nós sem a presença de Deus? O que seria de nós? Às vezes eu vejo: eu vou sair da presença, eu vou sair da igreja, porque está difícil, irmão. Se está difícil com Jesus, imagina sem Ele. Eu prefiro ficar com Ele, passando luta, passando prova, passando dificuldade, passando por tribulação. Eu prefiro ficar com Ele. Eu prefiro andar com Ele. Eu prefiro viver o que Ele tem para a minha vida. Porque eu sei que quando todos me abandonar, Ele vai dizer: eu estou contigo. Quando todos virarem as costas para mim, Ele vai dizer: não tema, porque eu sou o teu Deus. Não te espanta, porque eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Agradou-se o Senhor de Abel. Ele se agradou de Abel, irmão. Ele amou Abel. Ele investiu em Abel. Ele amou Caim também, sim, ele amou Caim. Tanto que ele pede também a Caim uma oferta. Irmão, Deus ama a todos, irmão. Ele ama o bom e Ele ama o ruim. Ele ama o forte, Ele ama o fraco. Ele ama, irmão, a todo tipo de pessoa. O amor de Deus, ele é constrangedor. O amor de Deus é uma coisa inexplicável. O amor de Deus não tem como explicar, irmão. Deus, ele nos ama tanto, a palavra diz que Romano, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que leva um crente a primiciar a Deus? É saber que esse Deus o ama mais do que tudo.
Esse Deus o ama mais do que qualquer pessoa. E é um Deus que me ama tanto, que nunca me abandona, que nunca me desampara, que quando eu estou lá, depressivo, cansado, fraco, aí lá, sabe, lá no fundo do poço, Ele vem e diz: não, eu sou contigo, eu vou te levantar, eu vou te reerguer. E Ele vem e nos ergue, Ele nos levanta, Ele nos tira daquele lamaçal, Ele nos tira daquele poço, Ele nos tira daquele lugar onde já tinha muitas pessoas torcendo pela nossa derrota, mas Ele diz: não, eu sou contigo, eu vou mostrar que eu sou. Como não amar esse Deus? Primeira coisa que eu aprendo: para entregar o melhor para Deus, tem que entender o amor de Deus. E para entender o amor de Deus, tem que se deixar ser amado por Ele. Tem pessoas que não deixam ser amado. Sabe por quê? Porque já se fecharam em uma cúpula chamada mágoa, rancor, decepção, amargura. Tem pessoas, irmão, que sofreram tanto, passaram tantas coisas difíceis, que quando começa a vivenciar o novo, não acredita. Sabe por quê? Porque a mente já foi treinada e preparada para o abandono, para o descaso, para a decepção. É assim, irmão. Já viu uma pessoa que muitas das vezes já teve decepção na vida amorosa? Essa pessoa deixa de acreditar, né? Tem mulheres hoje que se tornaram lésbicas. Aí você vai lá e por que eu tornei lésbica? Porque eu tomei nojo de homem, porque homem não presta, porque é uma pessoa que teve tanta decepção e foi buscando tanta saída, sabe, foi tentando buscar, só que buscou em lugares errados, em pessoas erradas, e foi se frustrando mais ainda. E é assim, a palavra diz que um abismo chama outro abismo. Deus criou Abel e Deus criou Caim, através da gestação de Eva. Irmão, não tinha diferença entre Caim e Abel para com Deus. A diferença foi criada quando Deus pede uma oferta. Porque Abel vai lá, ele cria uma intimidade tão grande com Deus, que ele pega lá o melhor que ele tinha, ele prepara uma oferta e ele vem e entrega para Deus. Ele vem na frente, entrega o melhor. E a palavra diz: e Deus agradou-se de Abel e da sua oferta. Sabe qual foi o problema de Caim? Foi se espelhar na oferta do irmão. Ele se espelhou na oferta do irmão. Ele começou a olhar dificuldades para ofertar. Ele começou a ver dificuldades para agradar a Deus, porque, poxa, Deus se agradou tanto de Abel, que como é que eu vou chegar diante de Deus agora? Como é que eu vou entregar o melhor para Deus agora? Como é que eu vou? E ele agora fica tão preocupado com a oferta que o irmão entregou, que ele não entrega uma oferta excelente. Ele vai lá, prepara uma oferta e entrega. E a palavra diz que Deus não se agradou. Mas sabe por que Deus não se agrada? Não é por causa de Caim. Não é porque Deus tinha, sabe, o Abel como xodó, não, irmão. O Abel era xodó de Deus, não. O Abel e o Caim para Deus era a mesma coisa. Mas é porque a forma de entrar na presença foi diferente. A forma de se relacionar foi diferente. A forma de chegar diante de Deus foi diferente. E agora ele tem a sua oferta rejeitada e ele recebe uma oportunidade. Qual é a oportunidade que ele tem? Refazer o caminho, refazer a rota. Poxa, não agradei a Deus? Espera aí, agora eu vou dar o meu melhor.
agora é que eu vou agradar mesmo, porque se eu não entreguei uma oferta suficiente para que Deus se agradasse, agora eu vou me dedicar, eu vou mudar, eu vou ver a minha maneira de ser, eu vou entrar mais na presença de Deus. Não, ele se revoltou, ele ficou revoltado. Já que Deus não gostou da minha oferta, eu vou matar quem entregou a melhor. Já que Deus não se agradou de mim, eu vou matar de quem Deus se agradou. Eu vou matar meu irmão. E a Bíblia diz que agora ele já começa a maquinar no seu coração. E Deus diz para ele: ô Caim, ei, tem uma direção para você. Olha a direção que Deus dá para ele. Se bem fizeres, não haverá aceitação. Sabe o que Deus está dizendo para ele, irmão? Você pode mudar. Você pode entregar uma oferta diferente. Você pode ser uma pessoa melhor. Você pode ter aí, sabe, uma reviravolta e chegar diferente na minha presença, porque eu preciso ser justo. Eu não posso dizer que me agradei da sua oferta se eu vi que tem algumas coisas para ser lapidada na sua vida. Se bem fizer, não será aceito. Deus está dando uma oportunidade para ele, irmão. Deus está dizendo: olha, eu não te abandonei. Essa oferta, ela não foi agradável, mas você pode entregar uma oferta melhor. Se bem fizeres, não será feito, porém, não terá aceitação para ti. E se não fizeres bem, se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominará. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Satanás já preparou uma emboscada. Satanás já setou o teu coração. Satanás, ele já te deu a direção. Só que se você fizer bem, você vai ser aceito. Agora, se mal fizeres, o pecado já é à porta. Só que tem em você um domínio. O pecado já é à porta. O teu desejo, ele é sobre ti. Você tem domínio sobre ele ainda. Agora cumpre a ti dominá-lo. Sabe o que é isso aqui? É um Deus que ama, mas que ensina o caminho de aperfeiçoamento. É um Deus que ama, mas que ensina o caminho de mudança. Porque amar não é aceitar, irmão. Amar é ensinar. As pessoas aprenderam errado. Quem ama aceita do jeito que for. Não é obrigado a aceitar do jeito que for. É o contrário, quem ama ensina. Você tem um filho, seu filho está indo para o caminho errado, você ama ele, você não vai deixar de amar. Você não vai botar ele para fora agora, você vai ensiná-lo. Agora, porque você ama, você vai lá na favela, você vai comprar maconha, vai dar ele? Você vai dar cocaína porque ele gosta? Você vai comprar uma pistola, vai dar na mão dele? Não, porque eu te amo, já que você gosta. Você vai fazer isso? Não. Jesus falou, o pai, sendo bom, ele não vai pegar uma pedra. O filho pediu o pão, ele vai dar uma pedra. Assim também o nosso Pai que está no céu. Deus não vai dar nada para nós que não é bom para nós, irmão. Por isso que a palavra diz: pedis e não recebei. Por quê? Porque pediu mal. Então vamos já mudar aqui. Vamos mudar aqui já um conceito. Tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Não. Vamos já mudar isso aqui. Que a palavra diz, pastor, está lá. Jesus falou que tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Mas é no nome dele. E o nome de Jesus é justiça. O nome de Jesus é fidelidade. O nome de Jesus é correção. O nome de Jesus é honestidade. Não é só chegar, a palavra diz que tudo que eu pedir eu vou receber. Aí o povo fica usando o evangelho como um caminho de barganha. Como um caminho de facilidade, irmão. Aí a gente vai mudando, sabe? O princípio do evangelho. A gente vai esquecendo o que é de fato o evangelho. O que é viver na presença de Deus?
O Senhor falou: ó Caim, entenda bem, meu filho, eu vou te dizer uma coisa. Se tu fizer bem, tu vai ser aceito. Se tu entregar o melhor, você vai ser aceito. Se tu mudar a tua maneira de ser, você vai ser aceito. Não tem forma melhor de ser aceito do que tendo a presença de Deus. Pastor, eu quero ser aceito, eu quero que as pessoas me aceitem, quero que as pessoas me... Tenha a presença de Deus, porque a presença de Deus faz a gente ser amado. A missionária Jo estava dirigindo e ela falou aqui: irmão, vamos nos abraçar, vamos ter comunhão, vamos orar uns pelos outros. Isso é importante, irmão. Buscarmos a presença de Deus através da comunhão para termos aceitação. Porque quanto mais unidade, quanto mais nós estamos alinhados a um propósito, menos ambiente o diabo tem no nosso meio. Agora, porque a palavra diz: um reino dividido, ele não subsistirá. A casa não pode estar dividida. A casa não pode estar rachada. Nem a tua casa física, que é o teu lar, não pode estar rachado. Imagina um lar rachado. Mulher para um lado, marido para o outro. Não pode. Tem que estar os dois remando para o mesmo lado. Como a igreja também. A igreja também não pode estar rachada. O ministério tem que estar para um lado, a igreja também para o mesmo lado. Os departamentos para um lado, a liderança também para o mesmo lado. Um concordando com o outro, um amando o outro, um ensinando o outro, um motivando ao outro. Um, sabe, cada dia aprendendo a lidar com o outro. Eu lido, irmão, com todo tipo de pessoa. Eu suporto o fraco, porque a palavra diz, Paulo disse, nós temos que aprender a suportar o fraco. Eu suporto o inconstante, porque o fraco, você pode ajudar ele e ele se tornar forte. Ah, pastor, mas fulano é fraco, ele não consegue se libertar. Essa pessoa eu gosto. Porque o fraco, você pode ajudar ele e ele se libertar. O inconstante, pastor, essa irmã é inconstante, esse irmão é inconstante, está na igreja, de repente não está, aí ao mesmo tempo que está bem, não está. O inconstante você pode ajudar ele, irmão. Porque o inconstante você cola nele, você vai ensinando, e você vai orando, vai levando ele para o monte, e vai doutrinando ele, e ele pode se tornar uma pessoa pé no chão, constante, e dar um banho em quem já era constante. Agora, tem um tipo de pessoa que não dá para lidar, é o soberbo. Porque o soberbo, ele é intratável. O soberbo, você não consegue disciplinar ele. O soberbo, você não consegue ensiná-lo. Porque para ensinar, você tem que botar sentado na cadeira e você tem que dar a diretriz. O soberbo não quer sentar na cadeira. Porque o soberbo, ele acha que sabe demais. O soberbo, ele acha que já adquiriu bastante. E o soberbo, quando ele é exortado, ele não ouve a exortação, irmão. Ele pula, ele enfrenta, porque o soberbo, ele quer ser o dono da verdade. O fraco não. O fraco, quando você repreende o fraco, ele chora. Você sabia que se você repreender o fraco, ele chora? Porque ele não tem estabilidade emocional para ser repreendido. Ele já fica lá... É o fraco, irmão. É aquela pessoa que quando você começa a aplicar o cajado, eu já sei, é fraco. Tem que ajudar essa pessoa a ser forte. O inconstante, ele já não é chorão, ele é fujão. O inconstante, ele foge. O inconstante é assim, você disciplina ele, ele vai para lá. Disciplina lá, ele vem para cá, porque ele é inconstante, ele tem medo de botar o pé no chão, ele não está acostumado, sabe, a encarar o problema de frente. Agora o soberbo não dá, irmão. Porque o soberbo, ele nem chora e nem foge. O soberbo, ele te encara e ele diz, não vai me mudar. Você não vai mudar porque pastor nenhum manda em mim. Pastor nenhum, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero. E começa a buscar fundamento. E o soberbo, ele é bom de Bíblia. O soberbo, ele te leva na Bíblia, porque a palavra diz, a palavra, o senhor está errado, a palavra está dizendo. É assim. Então você não tem como tratar ele.
E o Caim, ele se tornou isso. Ele se tornou uma pessoa intratável. Deus queria tratar ele: meu filho, se tu fizer bem, ele: não quero, vou fazer o mal. Mas Deus estava dizendo para ele: se tu fizer o bem, meu filho, se tu fizer o bem, você vai ser aceito. Mas no coração dele, ele já tinha maquinado, ele já tinha decidido, ele já tinha tomado a decisão. Eu quero te fazer uma pergunta: você tomou a decisão nessa noite? Qual é a decisão que você tomou? Você decidiu descer a casa do oleiro? Ou você decidiu continuar segundo o curso que você quer? Você decidiu descer a casa do oleiro e falar assim: não, Senhor, eu vou fazer diferente, vou mudar minhas atitudes. Porque não é ser evangélico não, irmão. Para com esse negócio de ser evangélico, porque eu não gosto desse negócio não, irmão. Eu tô um nervoso com esse negócio de evangélico. Eu sou evangélico, eu tenho medo de evangélico, irmão. Eu tenho um pouquinho de medo de evangélico. Eu sou evangélico. Tenho medo desse negócio de evangélico. O crente também eu tenho um pouquinho de medo. Eu sou crente, eu tenho medo desse negócio de crente também, irmão. Esse negócio de crente me assusta. Eu gosto de lidar com discípulo. Eu gosto de lidar com discípulo de Jesus. Porque o discípulo, ele aprende a ser ovelha. O evangélico, ele aprende a ser religioso. Ele tem que pertencer a uma igreja, tem que ter um cartão de dízimo, e ele tem que ter ali uma liturgia de quarta, ou terça e quinta, ou quarta e sexta. É o evangélico, é a liturgia. Mas ele não faz parte, essa pessoa não conseguiu se integrar ao corpo de Cristo. Eu não estou falando da igreja não, irmão, estou falando do corpo de Cristo. Eu estou falando das doutrinas deixadas por Jesus. Hoje eu fui questionado por um rapaz, por causa de um vídeo que está na internet bombando, onde um pastor, ele não quer podcast, agora, os podcasts agora que doutrinam as pessoas, e esse pastor no podcast, ele começa a falar sobre ser pastor. Ele fala que todo pastor é mercenário, porque tem salário, porque se não fosse mercenário, o pastor não queria salário. Aí esse rapaz me mandou o vídeo: pastor, olha aí. Falei: já vi esse vídeo já mais de 10 vezes, irmão. Aí me explica aí, pastor. O senhor é homem de Deus, o senhor vai saber me explicar. E aí, como é que é o mistério? Pastor, todo pastor é mercenário, não é? Falei: varão, eu não posso falar de todos, posso falar de mim. O que eu vou falar da vida dos outros? Eu não conheço. Falar da minha. A melhor pessoa para mim falar é de mim mesmo, porque eu me conheço. Eu falei de mim. Eu falei: eu acredito que ser pastor é assim, 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 assim. Tem que ser assim, assim. E fui mostrando para ele os princípios. Falei: para ser pastor, primeiro você tem que ser obreiro, você tem que ser diácono, você tem que ser evangelista. Para ser pastor, você tem que servir. Você tem que sim dar a vida pelas ovelhas, você tem que estar disposto a pagar um preço, senão você não vai conseguir levar o rebanho adiante. E eu falei 5 minutinhos só com ele. Daqui a pouco ele: pô, pastor, pode parar, não precisa nem falar mais nada. Já está entendido, o senhor já tirou da minha cabeça tudo que estava na minha mente. Pô, agora eu entendi de verdade, realmente, o senhor é um homem de Deus. Por que eu vou falar dos outros? Vou falar de mim. Eu vou falar de Macedo, eu vou falar de Valdomiro, de Malafaia. Eu quero saber da vida dos outros. Vou falar de mim, irmão. Eu não quero saber quem fez certo, quem deixou de fazer certo. Eu quero fazer o certo. Tem muita pessoa que diz assim: porque fulano fez errado, pastor ciclano fez errado, o bispo ciclano fez errado. Eu lá quero saber quem fez errado. Jesus não me chamou para olhar quem deu errado. Jesus me chamou para dar certo. Eu nasci para dar certo, eu não nasci para dar errado. Sabe, o problema de Caim foi olhar para Abel e ficar se comparando, irmão. Você não tem que ficar olhando para quem deu certo, para quem deixou de dar. Você tem que dar certo. Você tem que entender que o tempo de Deus para a tua vida é hoje e agora. Aí você vai viver o novo de Deus, vai viver a excelência de Deus, vai aprender a amar a Deus e vai aprender a entregar o melhor para Deus. Eu quero entregar o melhor para Deus sempre.
todo dia da minha vida, irmão. Quero entregar o melhor para Deus. Até a trombeta tocar. E se a trombeta tocar, né, para mim primeiro, eu quero subir fazendo o melhor. Porque Deus me chamou para fazer o melhor. Então não tem como você fazer o melhor esperando ver de alguém. Ou esperando olhar para alguém. Paulo dizia de meus imitadores, assim como eu sou de... Então ali é modelo. Paulo estava falando do modelo apostólico. Paulo estava falando de uma regra de vida cristã. Eu aprendi com Jesus. E assim como eu aprendi com Jesus, eu quero ensinar para vocês. A vocês serem meus imitadores, a vocês darem certo. A vocês amarem a obra, amarem a Deus, amarem... Irmão, os discípulos de Paulo, todos eles foram excelentes pastores. Você não vai ver nenhum discípulo de Paulo dar errado. Você não vai ver nenhum discípulo de Paulo fracassar. Sabe por quê que nenhum discípulo de Paulo fracassa? Porque eles tinham um modelo de liderança. Eles tinham alguém para olhar e para seguir os passos, para seguir as atitudes. Eu quero te perguntar nessa noite, para me fechar a mensagem: para quem que você está olhando? Com quem que você está se igualando? Com quem que você está se comparando? Eu lá estou preocupado, irmão, se tem crente falso, tem crente desviado, e tem crente demoniado, tem crente fofoqueiro, tem todo tipo de crente. Como tem macumbeiro também, fofoqueiro. Tem espírita fofoqueiro, tem católico fofoqueiro, tem em todo lugar, irmão. Não é só crente, não. Agora eu quero saber quem não deixa de ser. Eu não fui chamado para ficar medindo ninguém. Eu fui chamado para ser. Ser-me-eis testemunha em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Jesus podia ter terminado o seu ministério diferente, irmão. Podia ou não podia? Ele podia ter as suas últimas atitudes com o discípulo, podia ser diferente. Ele não precisava lavar os pés do discípulo. Ele não precisava ensinar eles a ser servo. Ele podia fazer diferente, irmão. Agora ele foi lá ensinar. Ele lavou os pés do discípulo para ensinar eles a serem servos. E Pedro falou: Senhor, que negócio é esse, Senhor? Eu? O Senhor me leva a mão não, mas meu pé você não vai lavar não. Sai fora, que vai lavar meu pé o quê? Sou sendo Jesus, sendo quem o Senhor é, vai lavar meu pé logo a mim? Quem sou eu para o Senhor lavar meu pé? Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não vai ter parte comigo. Ah, Senhor, então não lava seus pés não. Pega logo, me dá um banho, lava o corpo todo logo, porque o que eu quero é ter parte contigo. E Jesus foi lá lavar os pés do Pedro, do Tiago, do João, de todos os discípulos. Mas foi o Pedro que negou, irmão. É o Pedro que não queria ter o pé lavado e foi o Pedro que negou. O Judas, que era o traidor, não falou nada. O Judas ficou quietinho. Jesus baixou para lavar o pé dele, ele calado ficou. Agora eu te pergunto, por que Pedro teve salvação e Judas não? Qual a diferença de Pedro ser salvo e Judas não ser salvo? Ah, pastor, porque Judas traiu, mas Pedro também traiu, irmão. Ele negou, ele virou as costas. Ele falou: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Quando a corneta tocou lá, a primeira vez, porque o galo não era um animal, não, cocoricó não, irmão, era uma corneta que tocava. Quando a gente fala o galo, tem crente que pensa que era um cocoricó. Cocoricó não, era uma corneta que tocava, que se chamava de galo. Quando tocava aquela corneta, o galo cantou. Tocou a corneta a primeira vez. Aí Pedro negou. Tocou a segunda. Pedro negou. Quando tocou a terceira, Pedro estava negando a terceira vez. Mas Pedro, quando ele nega, ele volta para a sua prática
ele até se decepciona, mas ele permanece, irmão, com aquilo que foi ensinado. O Judas não. O Judas, quando ele vê que ele errou, que ele fez errado, o que ele fez? Ele pegou as 30 moedas de prata e foi lá no Sinédrio para devolver. Ele tinha que ir ao Sinédrio? Sim ou não? Sim ou não? Não, porque o Sinédrio não podia fazer nada por ele. Ele tinha que ir para a cruz. Porque na cruz que estava, naquele momento que ele estava lá jogando a moeda de prata, Jesus estava olhando para um ladrão dizendo: ainda hoje tu vai estar comigo no paraíso. Logo depois Jesus falou assim: Pai, perdoa eles, que eles não sabem o que fazem. Judas podia ter ido na cruz, irmão. Se ele vai à cruz, ele ia ser remido. Se ele vai à cruz, ele ia ser restaurado. Não adianta a gente querer, ficar mostrando razão. Judas queria mostrar razão. Poxa, foi lá que eu vendi Jesus e é lá que eu vou devolver a moeda. Mas já era, não tem mais o que fazer lá. O diabo não está mais lá. O diabo agora, ele está lá, ligado na crucificação. Não adianta. Nós queremos buscar razão e não queremos buscar a cruz. Tem muito crente indo ao Sinédrio para devolver moeda. Você não tem que devolver moeda, você não tem que falar no mesmo tom, você não tem que se explicar, você tem que ir para a cruz. Porque se você for para a cruz, você vai obter vitória. Bispo, por que é ir para a cruz? Ir para a cruz, irmão, é trocar de lugar. Ir para a cruz é deixar de ter razão. Ir para a cruz é deixar de ser o certo. Pastor, mas eu estou certo. Vai para a cruz, coloca no lugar do errado. Vai para a cruz, pede perdão. Vai para a cruz e diga: Pai, na tua mão entrego a minha vida, que tu vai ver se Jesus não vai fazer uma reviravolta e não vai te levantar o teu nome e não vai te justificar. Agora o Pedro não, o Pedro voltou, mas quando Jesus chamou ele, irmão, Jesus foi lá na beira da praia, convidou ele, aí ele senta. Quando Jesus parte o pão, Jesus bota pão e peixe. Quando Jesus parte o pão, ele olhou e falou assim: peraí, não, eu conheço esse partir de pão, ninguém parte o pão assim. Até que eu desconfiei da voz dele. Esse é o Nazareno, esse é o mestre, esse é Jesus. E Jesus fala assim: Pedro, eu voltei para te restituir, eu voltei para te levantar. Entenda bem o que eu vou te dizer, irmão. Ainda dá tempo de fazer diferente, de fazer o certo. Tem um ditado que diz, né? Não adianta chorar leite derramado, não adianta. A gente se querer ficar, derrama um copo de água em cima da mesa, adianta. Tem gente que fica com pano, não adianta, vai derramar, irmão, vai molhar o chão. Tem jeito, você vai ter que limpar tudo de novo. Agora entenda bem o que eu vou te dizer, falando aqui de atitudes espirituais. Nós precisamos aprender a recomeçar. Se nós não aprendemos a recomeçar, voltar no início da fila, nós não vamos obter vitória. Você quer ter vitória? Recomece. Quer ter vitória? Faça de novo. Quer ter vitória? Reconstrua a tua história. Porque Deus, Ele quer que nós reconstruamos a nossa história. Ele quer que nós reconstruamos, a nossa trajetória e paremos de ficar olhando para aquilo que deu errado, aquilo que não deu certo, aquilo que não foi bom. Não, agora é hoje. A oportunidade é hoje. A oportunidade é agora de você começar a viver daqui para frente. Não é o passado. O passado não vai te acrescentar em nada. O salmista disse: eu não quero trazer à memória o que não pode me dar esperança.
Sabe por quê, irmão? Sabe qual é o problema de pessoas que não conseguem dar o seu melhor para Deus? São pessoas que sempre têm um ponto de fracasso, sempre tem um ponto de derrota, sempre tem um ponto de interrogação, sempre tem um questionamento de relacionamento, de comunhão, de intimidade. E Deus, Ele quer que nós reconstruamos. Vamos reconstruir nessa noite? Vamos recomeçar nessa noite? Vamos apagar as mágoas, apagar, sabe, essa história de derrota, de frustração, e vamos na cruz escrever uma história de crescimento, de vitória e de sucesso em Jesus Cristo. Põe de pé. É tempo de reconstruirmos uma nova história em Jesus. Pode ter, por um período a tua família pode ter dado errado, mas agora a tua família vai dar certo. Por um período até essa área da tua vida aí pode ter dado errado, mas agora vai dar certo. Você está aprendendo a reconstruir. Você está aprendendo a refazer o caminho. Você está aprendendo a fazer tudo diferente. Você está aprendendo a entrar novamente na sala do trono e viver o que Deus tem para a tua vida. Lachura Kamanturi Mondacante Devácia Calabarachori Andaplafosse Alabacoma na Xandarábia. É tempo, irmão, de nós reconstruirmos. Pai, nós queremos reconstruir a nossa história. Abba, nós queremos fazer diferente. Nós queremos, papai, viver o novo. Nós queremos viver o extraordinário. Queremos, meu Pai, viver o sobrenatural. E nessa noite nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a viver, meu Pai, a excelência do Teu Espírito, a viver em novidade de vida, a viver em comunhão contigo. Essa é a nossa oração que nós fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Oh, glória. Aleluia. Pode sentar, irmão, glorificando a Deus, porque Ele está aqui nesse lugar. Amém? Nós vamos apresentar uma criança agora.